E vocês têm um repertório, assim, para aplicar para cada, sei lá, estado diferente, para cobrar cada tipo de cliente diferente? Ou não? Como que é a plataforma na prática, assim? Bom, vamos lá, explicando um pouco, né, como Falando é que a ótica do empresário, no caso que te contrata, né? Porque no caso, a empresa te contrata, tem uma inadimplência alta e fala assim, Valdemar, curto singular, eu quero melhorar aqui a adimplência da minha base. É isso. É isso. Como Tá. é que ele... A partir disso, como que funciona? Então, ele procura a gente agora que a gente começou agora a conseguir realmente atingir os empresários, né? Com a ajuda aí da Gin, a gente conseguiu melhorar o nosso marketing, né? A gente ainda estava patinando, ano passado a gente patinou muito nessa área e agora a gente começou a chegar em pessoas, né, empresários que realmente é o nosso cliente, que está interessado em falar, olha, eu tenho esse problema aqui para resolver, eu preciso melhorar meu fluxo de caixa, né, recuperar essas vendas que eu fiz e não recebi. E aí ele entrou em contato com a gente, a primeira coisa que a gente pede a gente faz algumas perguntas para entender um pouco a carteira dele. Por exemplo, ele tem uma venda grande de 50, 100 mil reais ou ele tem várias pequenas de 500 reais, de 100 reais, de 1.000. Então a gente entende um pouco esse perfil. Tem alguns clientes que só atuam em um estado, tem clientes que atuam em toda uma região, né? Mato Grosso, Goiás, Tocantins. Então a gente entende esse perfil porque é um pouquinho diferente de estado para estado e a partir daí a gente consegue formular uma proposta. Ele aprovando essa proposta e assim um diferencial nosso, né? As empresas de cobrança normalmente elas ficam ali só naquela ligação e não tem nenhum instrumento de pressão. A gente faz a cobrança, mas a gente utiliza um instrumento de pressão, certo? Que é o protesto de títulos. Ele tem empresário que não gosta ou acha que é caro e que é complexo e realmente era complexo. Né? Trabalhar com cartório é muito peculiar. Só que a gente conseguiu, com tecnologia e muito know-how, a gente conseguiu automatizar isso. Então, assim, uma dor de cabeça muito grande não é o protesto até que é simples. O problema é quando você quer cancelar ou baixar esse protesto. Aí é uma via crucis. Né? E a gente criou, o grande diferencial nosso é justamente simplificar esse processo, porque é essa tentativa de cancelar que deixa muitas vezes o cliente que estava inadimplente muito irritado e que muitas vezes ele perde a relação com o próprio credor que fala assim, nossa, olha, eu até tive dificuldade em te pagar, mas foi tão difícil para eu limpar meu nome, sabe, que eu não quero mais comprar contigo, se eu tiver opção eu não compro mais contigo. A gente deixa isso muito mais fluido. Né? Foi a partir de uma dor, né, que a gente percebeu e eu estava fora de Brasília com um protesto aqui numa cidade próxima a Goiás, eu precisei resolver, eu simplesmente não sabia que eu tinha esse débito e a partir daí eu disse, olha, vamos pensar que a pessoa pode estar em qualquer lugar e simplesmente esqueceu de pagar uma conta e foi protestado porque está numa viagem, ele está fora do país, né? E não tinha como se resolver isso, antes você tinha que ir pessoalmente até o cartório e agora não, agora você entra onde você estiver do mundo, você entra na internet e a gente resolve o resto para você. Caramba, tu me trouxe aqui agora. Eu nem lembrava disso, Augusto. Mas eu fui protestado uma vez na minha empresa de uma conta que não era minha. Depois eu descobri que o fornecedor estava trocando o título, né? Então, aquela famosa nota fria, né? Ele puxava a nota e tal, trocava lá trocava minha como é que chama? Que o pessoal faz? Troca minha dívida, né? Uhum. Trocava, né? Factoring. Factory e tal, pra ter liquidez no negócio dele. Eu tive que ir no cartório, velho, resolver isso. Presencialmente. De uma coisa que não era minha. Bicho, eu saí muito revoltado disso, velho. É bem difícil. Eu tive muita dificuldade, né? Eu tive que ir, ficava em Águas Lindas o cartório. Eu moro aqui em Brasília, né? Então eu perdi 1 hora para chegar lá, acho que 1h30 para resolver, mais 1 hora para voltar. Ou seja, eu perdi uma manhã inteira para resolver, né, uma coisa que poderia hoje com tecnologia, com internet, simplesmente entrar lá, né, e pagar uma taxa de conveniência para que isso fosse feito. Ainda mais com o custo da gasolina, do combustível hoje, sabe? Ninguém quer se deslocar. A gente está trabalhando de casa, né? Então, todo mundo está usando a internet para tudo. Então, assim, a gente percebeu essa dor, esse lapso no mercado. Entramos nesse momento pós-pandêmico para tentar ajudar as empresas. Teve muito auxílio até do governo, né? Até que essa situação ela não foi imediatamente como a gente imaginou, mas foi surgindo, a inadimplência ela sempre existe. E a gente tem uma visão também um pouco mais, vamos chamar humanizada, mas a gente tenta olhar para os dois lados. Então a gente não é uma empresa, o nosso cliente principal, a gente divulga, a gente faz contrato com o credor, mas a gente percebeu que se a gente cuidar e conversar bem com o cliente que está devedor naquele momento, a gente resolve o problema do credor.
Outra coisa que a gente percebeu, né, que é interessante, é que o credor muitas vezes ele usava do instrumento de protesto porque ele estava com raiva. Ele disse, então eu vou te protestar para você ver o que é punição, né? Você vai ver agora como que você vai tentei aqui passar... de boa, tentei tranquilo. Você não quis, agora eu vou apelar. Agora você vai ver a dor de cabeça que é para você limpar seu nome. Então, a gente percebeu que isso não ajuda em nada, porque, no fundo, o que o credor quer é só resgatar aquele valor. Então, a gente facilita muito para o caminho para o devedor, formas de parcelar muitas vezes a dívida e coisas que, para a estrutura, muitas vezes, do empresário que é pequeno, às vezes ele tem uma pessoa só, às vezes a pessoa tem dificuldade de fazer a atualização do valor daquela dívida. Então, a gente trouxe, né, com tecnologia, com uma plataforma, facilidade para que ele coloque tudo isso dentro, né, de uma plataforma automática e que, se o cliente ainda quiser, diz, olha, eu sei que minha dívida aumentou, tem multa, tem juros, tem isso, mas dá para me dar um desconto? Dá para parcelar em mais vezes do que o que está constando aqui? Ele pode conversar com o credor, né? Ou com a gente intermediar com o credor, e ele topando, a gente fecha o negócio, né? Fecha o acordo.